Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos chegando ao término, da lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Um Guia para Viver Bem, Um Guia para Viver Bem. E esse estudo, ele teve início em julho do ano passado, E aí nós estudamos já 16 lições. Hoje vamos estudar a 17ª lição, E essa 17ª lição é discernimento, crítica em ação. Discernimento, crítica em ação. Vamos orar então, pedindo a Deus a direção, para finalizarmos esse estudo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe os amados irmãos e amigos, a todos que estão assistindo e aprendendo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta última lição, número 17, que possamos juntos aprendermos um pouco mais sobre o discernimento da Tua Palavra, discernimento para viver uma vida melhor na presença do Senhor. Fica conosco, o Senhor nos abençoa neste dia e que tudo que vai ser feito aqui seja para a edificação da Tua igreja, para o crescimento, no conhecimento da Tua Palavra e também para o nosso crescimento espiritual. Usa o Teu servo que vos fala no ensino da Tua Palavra, e assim nós queremos fazer para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Queremos então iniciar, dizendo aos irmãos que nós, ao longo desses quase um ano, nós estudamos esta cartilha, esse estudo sobre o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios nós vimos vários assuntos fundamentais para o nosso crescimento, espiritual e no nosso crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Nós assistimos e estudamos sobre conhecendo o guia para o bom viver, e dentro deste guia nós vimos amizades, suas influências, como é importante saber escolher e selecionar as amizades, vícios, prazeres perigosos, más companhias, barreiras para o cristão. Vimos ainda preguiça, prejuízo para a vida cristã, lascívia ou sensualidade, libertinagem fora dos limites cristãos. Vimos ainda sabedoria, temor sem medo, ética, o comportamento do cristão, caráter, a marca do cristão, carnalidade, impedimento à vida cristã, testemunho, um desafio à ação. Ainda vimos nesse estudo disciplina, a maturidade do cristão, a língua, moderação e prudência, finanças, planejamento e controle, laços, alerta contra quedas, cobiça, ilusão e decepção. E hoje vamos ver sobre discernimento, crítica em ação, Portanto, vamos ler para esta lição o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de 1 a 19, Provérbios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 19. Exortação paternal, Diz aqui em negrito na minha Bíblia. Diz assim, Provérbios 4, de 1 a 19. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conheceres o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro
e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria e adquire o entendimento, e não te esqueças as palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. E as abraçares, se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinarei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Então, andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais a terra ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Vamos entrar então na lição agora, irmãos. É importante que a gente faça algumas observações nesse texto de Provérbios, capítulo 4, né? Podemos observar alguns aspectos importantes, né? Fazendo cinco divisões nesse Salmo 4, do versículo 1 ao 19. A primeira observação é que a sabedoria é o tesouro da família, do versículo 1 ao 9. Logo, nesses 9 versículos, irmão, Salomão, ele recita o ensinamento que o seu pai lhe transmitiu e estimula seus filhos a se esforçarem ao máximo para adquirir discernimento. O provérbio está repleto de exortações severas que advertem os jovens de ouvirem a instrução de seu pai, sabe? Então veja a importância do discernimento. Salomão foi instruído pelo seu pai Davi para saber discernir o bem do mal, o certo e o errado, né? A segunda observação de Provérbios 4, de 1 a 10, é no versículo 10. Após citar os conselhos de seu pai, Salomão volta a se dirigir ao próprio filho. De modo geral, embora haja exceções, viver uma vida pura contribui para alcançar longevidade, né? Então, uma pessoa que anda fazendo as coisas com justiça, fazendo as coisas com pureza, né? A tendência é que essa pessoa vai ter uma vida longa, né? É como aquela parte que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra, né? Então, na medida que você vive uma vida de pureza, de honestidade, né? E procura fazer as coisas direitas, há uma tendência a você ter uma vida longa. Pelo menos é o que diz a palavra de Deus. A partir dos versículos 11 e 12 de Provérbios 4, podemos observar que um pai que se sentirá recompensado se conseguir ensinar a seu filho no caminho da sabedoria, né?
Qualquer pai certamente se sente recompensado quando ele ensina ao seu filho, né, alguma coisa boa, alguma coisa das Escrituras, e vê o seu filho seguindo aquilo ali, né? Contudo, o ensino paterno deve ser acompanhado de bons exemplos. Na verdade, as atitudes do pai falam mais altos que suas palavras, né? Muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas a atitude é outra, né? E mais, o filho que anda nas veredas da retidão caminhará a passos largos, e se correr, não tropeçará, né? Glória a Deus. Ainda a quarta observação de Provérbios 4, versículo 13. Está claro que devemos reter a instrução com firmeza, né? Para que não a percamos, e protegê-la com o mesmo cuidado com que protegemos nossa vida, pois a sabedoria é a nossa vida, especialmente quando lembramos que a sabedoria encarnou na pessoa de Cristo, né? Jesus Cristo é a própria sabedoria. E por fim, os versículos de 14 a 19, né? Adverte das más companhias e contrastam o caminho da escuridão com o caminho da luz, né? Então, nos versos 18 e 19, fica claro que a vida do justo tem contrapartida, tem uma recompensa. É como a luz do amanhecer que vai brilhando mais e mais até alcançar a claridade do meio-dia. Em outras palavras, a vereda dos justos fica cada vez mais iluminada, né? Quanto mais eu e você andarmos na justiça, né, nós vamos ver o Senhor iluminando mais ainda o nosso caminho. Enquanto que o perverso cambaleia na escuridão e nem faz ideia do que tropeçou, não é? São esses breves comentários que eu queria fazer a respeito desse texto. Irmãos, o estudo da lição 17, que fala de discernimento, crítica em ação, vai nos ajudar a compreender algumas coisas importantes para o nosso crescimento espiritual e também para o nosso conhecimento. Nós vamos tratar nesse estudo sobre o que é discernimento, o discernimento de Deus para o discernimento, né? O discernimento de Deus comparando ao discernimento do homem, né, humano, o discernimento e 3 questionamentos. O que pretendo fazer é algo que qualquer um poderia fazer. Isso aqui já abrindo um pouco o terceiro tópico da lição, né? Uma outra coisa do terceiro tópico é: haveria problemas se outro soubesse o que pretendo fazer? E mais, eu teria liberdade de orar a esse respeito, pedindo a ajuda de Deus, quando você está pensando em alguma coisa que não é correta diante de Deus? Será que você teria coragem de orar ao Senhor, né? É claro que não. E finalmente vamos ter a conclusão desse estudo 17. Vamos ver por que você precisa de discernimento. E aqui teremos as observações, né? E por fim, vamos também observar 6 versículos sobre o convite de Deus ao discernimento, né? Então que vamos nos preparar agora para lermos, né, a lição. E essa leitura, né? Vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer uma pequena pausa, né? Quero convidar os irmãos a se prepararem para uma pequena pausa. E logo em seguida vamos iniciar fazendo a leitura, que começa dizendo: um professor de seminário contando a história de um professor, né? Eu vou fazer essa pausa e logo em seguida a gente retorna, né? Essa é o primeiro vídeo. Aí vamos ter o segundo vídeo que vai dar prosseguimento à lição, né? Aguardem só um instante e vamos dar prosseguimento.